meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a correção dos exercícios de Geografia 1. Diferencie ilha de calor de inversão térmica. Ilha de calor são as áreas urbanas, elas possuem temperaturas mais altas que as áreas vizinhas, devido à reduzida vegetação, à grande quantidade de superfície asfaltada, ao acúmulo de poluentes na atmosfera e ao grande número de edifícios que dificultam a circulação do vento. A grande quantidade de concreto nas áreas centrais das cidades, elas provocam mais absorção de calor, em comparação às áreas menos edificadas da periferia urbana. O nome é Ilha de Calor, que se dá pelo fato de uma cidade apresentar em um centro uma taxa de calor muito alta, enquanto nas suas redondezas essa taxa é menor, ou seja, o poder de absorção de calor é mais baixo do que no centro. Uma das formas de evitar a formação dessas ilhas de calor é a manutenção e o aumento das áreas verdes nos centros urbanos, pois a vegetação ela altera os índices de reflexão do calor e favorece a manutenção da umidade relativa do ar. E a inversão térmica? A poluição atmosférica ela é agravada pelas inversões térmicas, típicas de inverno, que dificultam a circulação vertical do ar. Isso ocorre porque a inversão térmica, uma grande quantidade de ar frio fica mais próxima ao solo, pressionado pela camada de ar quente acima. Como o ar frio é mais pesado que o ar quente, ele não sobe, impedindo a dispersão da poluição. Como a inversão térmica é um fenômeno natural, geralmente associado às frentes frias ou à sucessão de dias quentes e noites frias, não é possível evitá-la. Assim, defende-se medidas para reduzir a poluição como as seguintes: o uso de fontes de energias menos poluentes, instalação de filtros nas indústrias, investimentos em transportes de massa para reduzir o número de veículos nas ruas. E aí tem um exemplo de uma foto de São Paulo, onde estava acontecendo a inversão térmica. Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, conhecida como a Eco 92, ficou estabelecido o seguinte importante parâmetro para o tratamento da questão do lixo: o princípio dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Comente sobre os 3 R's. A ideia é que o problema do lixo seja pensado ainda na fase da produção industrial. Então, o R de redução é de responsabilidade, principalmente no setor produtivo, que deve começar a pensar no lixo antes mesmo dele existir, diminuindo o tamanho de embalagens desnecessárias, utilizando materiais que causem menos danos à natureza e economizando no uso de matérias-primas. Reutilizar significa, sobretudo, buscar novos usos para objetos que seriam descartados. Assim, determinado produto é utilizado para outra função com pouca ou nenhuma mudança em sua estrutura original. Potes de vidros, por exemplo, que acondicionavam maionese ou palmito podem ser utilizados para conservar grãos. Garrafas PET de refrigerante podem guardar produtos de limpeza, de produção caseira, entre outros. A doação de roupas, brinquedos e eletrodomésticos também pode ser encarada sob essa perspectiva. Em vez de irem para os lixões, esses objetos eles podem servir perfeitamente a outras pessoas. E o terceiro R é o de reciclagem. É sem dúvida o mais falado quando o assunto é lixo. No entanto, apesar de ser muito divulgada, essa técnica ainda é pouquíssimo utilizada no Brasil, tanto em termos absolutos quanto relativos. Em São Paulo, por exemplo, que produz todos os dias cerca de 15 mil toneladas de lixo, somente 5% dos detritos voltam ao consumidor pela reciclagem. A maior parte desse processo só existe graças ao trabalho de uma legião de catadores, os quais buscam de forma autônoma objetos como latinhas de alumínio, que podem ser revendidas para indústrias de reciclagem, gerando renda.
Questão 3. O que é desertificação? É um processo resultante da ação antrópica que transforma as áreas férteis em áreas improdutivas. A desertificação geralmente ela ocorre em áreas em que os ecossistemas são mais frágeis e a capacidade de regeneração é pequena. Segundo a ONU, o fenômeno pode ocorrer com maior intensidade em áreas de climas áridos, semiáridos e subúmidos. Suas causas: desmatamento, pastoreio intensivo, falta de preparação do solo, métodos errados de irrigação, superpopulação humana, alterações climáticas. E suas consequências: o solo torna-se infértil à medida que o solo seca, ele endurece e torna-se difícil para qualquer chuva que ocorra penetração abaixo da superfície do solo. E o que resta é uma pilha de pó sem vida em vez de um meio que dá vida. A vegetação ela é danificada ou destruída, pois a desertificação ela reduz a capacidade da terra de suportar a vida vegetal. 4. Diferencie as fontes de energias renováveis de não renováveis. Renováveis são aquelas que não se esgotam ou que podem ser recolocadas na natureza por meio da ação humana. Apresentam ciclo de reposição a curto prazo e são conhecidas por gerar energia limpa, já que não deixam resíduos na natureza. Entre os principais exemplos de fontes renováveis podem ser citadas a solar, a hidráulica, a eólica, a biomassa, a maremotriz e a geotérmica. Não renováveis são chamadas assim porque, com o uso prolongado durante anos, elas podem se esgotar, isto é, seu ciclo de reposição é muito longo. São consideradas energias poluentes, uma vez que geram resíduos e causam impactos no meio ambiente. Entre os principais exemplos de fontes de energias não renováveis estão os combustíveis fósseis, a energia nuclear e o xisto betuminoso. Quais as principais fontes de energias alternativas? Temos a eólica, a solar, a maremotriz, a biomassa e a geotérmica. A escolha das fontes de energia pelos países é influenciada por uma série de fatores. Cite 2 deles e comente. Temos os fatores naturais, a maior ou menor disponibilidade de recursos de subsolo, o clima e a extensão territorial, o relevo, entre outros. Temos os econômicos, considera-se a disponibilidade de recursos para investimentos em fontes de maior custo e necessidade energética. Temos os geopolíticos, o controle de determinadas fontes de energia e a independência energética são importantes componentes do papel geopolítico do país. Sociais. O crescimento dos movimentos ambientalistas influencia o uso de determinadas fontes. E os científicos, a capacidade tecnológica é decisiva para a produção e uso de diversas fontes de energia. 7. O que é matriz elétrica? Refere-se ao conjunto de fontes disponíveis especificadamente para a geração de energia elétrica. Pode-se dizer, portanto, que a matriz elétrica é parte da matriz energética. Geografia 2. Caracterize naturalmente o Japão. O Japão ele é um arquipélago de milhares de ilhas que possui uma extensão territorial de 367.962 km². Além de uma dimensão territorial relativamente pequena para o tamanho de sua população, o país enfrenta dificuldades por causa do relevo predominantemente montanhoso. A posição do território japonês sobre uma área de encontro entre placas tectônicas determina grande instabilidade no país, sujeito às atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Além disso, o Japão ressente de uma expressiva carência de recursos naturais como petróleo e carvão. O país ele encontra-se na zona temperada e seu clima recebe forte influência da maritimidade, das correntes marítimas
e dos ventos de monções, que trazem grande umidade durante o verão. De maneira geral, o norte possui clima mais frio, o centro é temperado com alta pluviosidade e a parte sul do arquipélago é subtropical. Cite 3 fatores da reconstrução que ficou conhecido como milagre japonês. Temos os investimentos realizados pelos Estados Unidos, preocupados com a expansão socialista, sendo uma plataforma capitalista, a mão de obra numerosa, disciplinada e relativamente pouco remunerada, a poupança interna, a reorganização dos aibatus, o enfraquecimento dos sindicatos, a concentração de indústrias, os grandes investimentos em educação e ciência, a herança confuciana, ética, autoconfiança, disciplina e hierarquia. E o que foi a Era Meiji? Foi um período japonês de grande desenvolvimento industrial e centralização do poder pelo imperador, com investimentos na educação, na indústria bélica e no expansionismo territorial em regiões da Ásia. Quais os países conhecidos como tigres asiáticos e os novos tigres? Tigres asiáticos: Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Novos tigres: Malásia, Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. O que são os tigres asiáticos? Países que apresentaram grande crescimento econômico a partir da década de 1970, com características atrativas à entrada de empresas multinacionais em busca de menores custos de produção. Cite 2 fatores que explicam o grande crescimento econômico dos tigres asiáticos. A formação de um cinturão estratégico, com o qual os Estados Unidos tentaram barrar a influência da China socialista a partir de 1950, o papel desempenhado pelo Estado na aplicação e direcionamento dos investimentos, a grande presença de investimentos estrangeiros, principalmente estadunidenses e japoneses, interessados no baixo custo de produção local, e a numerosa mão de obra pouco remunerada e disciplinada, com elevado grau de flexibilidade nas relações de trabalho. Comente sobre o relevo da China. É muito variado, com altas montanhas na parte oeste, junto à Ásia Central e Meridional, e planícies na parte leste, principalmente no trecho setentrional. Esse quadro geomorfológico influencia diretamente a distribuição demográfica. 8. Por que existe uma grande diversidade climática na China? A diversidade climática na China está associada à latitude, à maritimidade e à continentalidade, ao relevo e à influência das correntes marítimas. O sudeste e o leste do país possuem clima monsônico, caracterizado pelos verões úmidos, por causa dos ventos oceânicos, e invernos secos, devido aos ventos continentais. A influência da latitude é percebida pelas maiores temperaturas na parte meridional em relação ao norte, em que os invernos são muito frios. Essa variação térmica impacta a distribuição da agricultura, como o cultivo do trigo mais ao norte e do arroz, muitas vezes em áreas de terraceamento ao sul. O que é a política do filho único? Na década de 1970, em virtude do enorme contingente populacional já existente, a China implantou uma política de controle de natalidade, a política do filho único, que durou até o fim de 2015. Essa política criou uma situação curiosa. O país precisou flexibilizar o controle devido ao envelhecimento da população. Anos antes de abolir a política, o governo chinês já permitia que casais formados por filhos únicos em diversas regiões, ou até mesmo quando um dos parceiros era filho único, tivessem 2 filhos. Outro efeito da política do filho único foi um expressivo aumento na população masculina em relação ao total da população. Isso ocorreu devido à prática do infanticídio feminino,
que acontecia principalmente nas áreas rurais. Esse fenômeno ele está ligado ao fato de as famílias nessas localidades preferirem filhos homens em vez que estes no futuro ajudariam no trabalho no campo. E é isso, meu povo. Dúvidas? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.